Oi, 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 oi! Vamos lá então para mais uma pílula terapêutica. Na última semana eu tive algumas eventualidades aí, nós ficamos 2 dias, né, sem ter nossa pílula terapêutica, mas vamos lá. Hoje, segunda-feira, vamos lá com tudo. Nesse mês de dezembro é um mês que mexe muito, né, com a gente, com a nossa necessidade de fazer a diferença no mundo, com a nossa necessidade de contribuir, deixar um legado. E para quem não sabe ainda, eu tenho um programa chamado Clube da Cura. E no Clube da Cura, a cada mês nós trabalhamos um dos pilares da roda da vida. E nesse mês de dezembro, o tema que vamos trabalhar é o tema contribuição e impacto. O quanto eu tenho ajudado a vida de outras pessoas, o quanto eu consigo contribuir para tornar a vida de outra pessoa um pouco mais leve. Então, para a gente inaugurar o mês de dezembro, nessa pílula de hoje, né, que não é terapia aqui, mas é muito terapêutico, né, esse momento que a gente passa juntos. E essa também é uma maneira de eu vir aqui contribuir, fazer um pouquinho de diferença, né, na vida de cada um de vocês que me acompanham, que me seguem. E nesse mês de dezembro, então, nós vamos falar muito sobre esse assunto, contribuição e impacto. O quanto eu posso ajudar as outras pessoas, deixar o meu legado, deixar uma marca também no mundo, né, e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Normalmente, nós já nascemos com essa vontade, né? Com esse desejo de contribuir. E quando a gente faz isso, isso nos ajuda a sentir pertencente, a fazer parte de algo maior, de ser útil, né? De podermos ser vistos também por outras pessoas, de sermos lembrados. E isso pode também ter origem muito lá na infância, porque esse pilar de contribuição e impacto, ele vai tocar em coisas muito profundas da nossa existência, né? Quem tem como valor alto contribuir, né, tem o valor social alto, que é uma necessidade de contribuir com os outros, vai sempre estar envolvido em atividades voluntárias, em atividades de doação, em atividades que envolvam entregar algo para outra pessoa, né, de forma muito genuína, despretensiosa, né, de uma maneira que a gente possa realmente fazer sentido, né, e a diferença aí na vida de outras pessoas. Mas isso também acaba influenciando na nossa vida pessoal, porque mexe com o nosso valor, com a nossa autoestima, o nosso senso de propósito, de legado, identidade, a necessidade de reconhecimento, né, de construir algo para entregar aí para a sociedade. Uma coisa que é muito importante quando a gente pensa nessa temática é olhar para a dor, né? Se é que existe alguma dor também por trás disso daí, porque às vezes existe uma dor até mesmo inconsciente por trás dessa necessidade de gerar valor na vida, né, de outra pessoa, ou uma dor pela falta de contribuir também, né? Porque todos nós, gente, ninguém é tão miserável, por assim dizer, que não tenha algo para oferecer para outra pessoa, né? Seja relacionado a recurso financeiro, seja relacionado ao seu tempo, a sua expertise em alguma área, né? Ninguém é incapaz de contribuir em maior ou menor escala para a vida de outras pessoas, né? Quando a gente cresce achando que não é importante, que não tem um valor próprio, muitas vezes você vai querer crescer fazendo isso para as outras pessoas, né? De certa maneira, querendo provar-se importante. Então, é necessário a gente ter cuidado com a dor que está por trás também da nossa necessidade de contribuição, porque senão às vezes a gente começa a fazer, sem ter muita clareza do que está fazendo, por que está fazendo e principalmente para que está fazendo. Né? Então, quando o foco está em mim, na minha dor, numa necessidade que eu tenho, eu estou deixando de olhar para o outro, né? E esse pilar da roda da vida é contribuição e impacto na vida das outras pessoas. É claro que isso também gera impacto na minha própria vida,
Gera. Mas será que eu estou com o foco na outra pessoa? Ou o foco está numa dor que eu tenho e eu estou querendo amenizar essa dor? Então, se de alguma maneira eu julgo que eu não sou importante, ou que eu não faço a diferença no mundo, né? Então, possivelmente, quem cresceu num ambiente em que as conquistas não eram validadas, as suas próprias conquistas não eram vistas, muitas vezes vai querer fazer essa diferença lá na vida do outro para alcançar isso que se faltou lá na infância. Ou então aquelas crianças que precisavam se sacrificar para se sentir amada, né? Eu preciso fazer algo pelo outro, eu preciso abrir mão do que eu quero, do que eu gosto, do que eu preciso, porque assim as pessoas me veem, elas me validam e assim eu me sinto amada, né? Então, quantas e quantas vezes eu vejo pessoas que se sacrificam, tiram dos seus, tira de si mesmo para poder contribuir com a outra pessoa. Ai, Rosilene, então quer dizer que eu não posso abrir mão de mim para ajudar os outros, desde que isso não te prejudique, né? Desde que você possa abundar, né? Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, como que eu vou entregar para o outro aquilo que falta para mim mesmo? Né? Então, às vezes, tempo falta para mim, falta para minha família, mas eu estou lá me dedicando, dando tempo para outras pessoas. E aí, isso não é bom. Porque aí a equação disso daí, ela é muito negativa. Então, se muitas vezes eu precisei me sacrificar na infância, eu cresci tendo que provar o meu valor, a minha existência, né, com uma necessidade de ser importante para as outras pessoas, e hoje, adulto, eu faço isso nessa intenção de me sentir visto, valorizado, validado, e aí eu deixo de fazer por mim ou pelos meus, né, para fazer para alguém lá fora, aí é muito ruim. Porque todos nós podemos sim abundar na vida das outras pessoas, mas eu preciso abundar naquilo que eu tenho, naquilo que eu já possuo aqui dentro, né? Seja de recurso material, seja de recurso de tempo, seja às vezes de recurso de energia, né? Eu posso sim, mas eu preciso ter em abundância. Porque se a gente compartilha escassez, o que a gente gera mais ainda? Aí eu gero mais escassez ainda, né? Tanto na vida da outra pessoa, porque fica em desequilíbrio a relação, quanto na minha vida. E aí eu quero trazer para vocês aqui alguns sinais que podem indicar que o meu pilar de contribuição e impacto na vida das outras pessoas está baixo. Então eu quero até que você faça uma autoavaliação. De 0 a 10, que nota você dá para esse pilar na sua vida? Quanto você sente que você tem contribuído e impactado a vida das outras pessoas? Quanto mais perto do 10, maior a sua contribuição nesse pilar. Quanto mais perto do 0, menor é a sua contribuição. E aí não vale só dizer assim: eu me sinto bem, eu não ajudo, não contribuo, não dou nada, nem tempo, nem recurso para ninguém, mas eu tô super satisfeita. Eu acho que é assim mesmo e eu não quero contribuir. Opa! Então não é só como você se sente em relação a esse pilar, mas principalmente o resultado que você gera nesse pilar, porque às vezes pode ser que você já contribua muito, pode ser que você doe do seu tempo, do seu recurso financeiro e você sente que ainda não é o suficiente. E aí a pergunta é: não é o suficiente para quem? Não é o suficiente para você mesmo, que sente que deveria fazer mais ou que poderia fazer mais, ou não é suficiente em resultado? Porque às vezes você já até faz muito e você também não reconhecer e valorizar isso daí. Então é o resultado que você tem gerado ou não na vida das outras pessoas. Então, além do como você se sente nesse pilar, também o resultado que você tem aí, que você tem devolvido para outras pessoas. Então, vou trazer aqui alguns indicativos que podem dizer se esse pilar seu está em déficit. Sabe aquele vazio que você sente, mesmo a vida estando ok? Parece assim: nossa, eu tenho tudo para estar me sentindo muito bem e eu ainda não me sinto. Sinto que tem um vazio enorme que me consome por dentro. Pode ser que esteja faltando, então, contribuir um pouco mais para que você sinta-se mais preenchida. Às vezes, aquela sensação de que a vida tá passando rápido demais.
Nossa, a vida passando rápido demais, né? E isso é muito comum na pessoa que trabalha e só trabalha, e trabalha mais um pouco, e trabalha novamente, e trabalha outra vez. Se você só trabalha e não tem contribuído, né, não tem feito um serviço que pode agregar na vida das outras pessoas, você pode sim ter a sensação de que a vida está passando rápido demais. E essa sensação de que a vida está passando rápido demais, gente, possivelmente é porque ela não está valendo a pena. E como que eu posso fazer para que a minha vida valha a pena? Né? Quando eu faço algo que realmente é significativo. Quando realmente tem um propósito por trás de tudo aquilo que eu estou fazendo. Um outro indicativo é quando eu tenho a sensação que eu não estou deixando marca nenhuma. Como se, nossa, se eu deixasse de existir amanhã, se eu mudasse para o outro lado do globo terrestre, eu não faria diferença nenhuma. Não faria diferença nenhuma na vida das outras pessoas. Né? Ninguém sentiria a minha falta, nada do que eu fiz até agora contribuiu de forma significativa. Então, isso aí também pode ser um outro indicativo de que o seu pilar de contribuição está em déficit. Sabe aquela falta de motivação, falta de energia? Parece que assim, olha, eu não fiz nada, eu não me esforcei fisicamente e eu não tenho motivação para acordar todos os dias, motivação para fazer algo, para seguir em uma determinada direção. Pode ser que esse seu pilar aí esteja em déficit. Sabe quando você também tem dificuldade de reconhecer os seus talentos? De reconhecer aquilo que você é muito boa, aquilo que você é muito bom, né? Que você entrega com facilidade, que você tem presteza em fazer. Então, quando você tem dificuldade de reconhecer os seus dons, reconhecer os seus talentos, pode significar também um déficit aí nesse pilar. Uma outra coisa que acontece, gente, pode ser uma servidão muito exagerada. Nossa, uma prestatividade fora do alcance. A todo momento você está sempre disposto, você está sempre disposta, você está sempre servindo, está sempre contribuindo para as outras pessoas. Essa servidão aí, gente, ela pode estar muito disfarçada na necessidade de parecer sempre muito bom, de ter uma bondade muito latente, muito recorrente, né, de estar sempre disponível para as outras pessoas. Então, gente, eu digo que na vida tudo é equilíbrio. Então, aquilo que vem exagerado, ele exige uma percepção, um senso de alerta aí, tá? Quando você se compara muito também com as outras pessoas, né? Você tá olhando, nossa, o outro tá fazendo isso, o outro tá fazendo aquilo outro. Nossa, eu também preciso fazer. Eu também preciso ir na mesma direção dessa pessoa. Olha, o outro fez isso e eu não fiz. Olha, fulano tá ajudando, tá doando isso, tá contribuindo e eu estou aqui sem fazer. Então, essa comparação muitas vezes também ela é prejudicial. Um outro item, né, que pode vir muito em parceria com isso, né, de você sentir que esse pilar tá baixo, é um sentimento de parecer invisível, que as pessoas não te veem, que as pessoas não te notam, que as pessoas não te dão voz, né, que você chega numa roda e parece que você não faz a diferença, que as pessoas não estão te enxergando. Muitas vezes eu escuto as pessoas falarem assim, nossa, parece que por onde eu passo eu tô invisível. As pessoas não me enxergam, as pessoas não me veem, tá? Então, talvez esteja faltando um pouquinho aí de contribuição, ok? Ok, Rosilene, você falou quando esse pilar tá em déficit. E quando esse pilar está saudável, quando ele está ok, quando ele tá funcionando perfeitamente? Normalmente, o que a pessoa sente quando o pilar contribuição e impacto está em dias? Quando você sente que você tem um lugar no mundo, né? Quando você sente que você está confortável de onde você está, né? Essa pele que você está habitando, ela tá satisfatória, ela tá legal, tá divertido. Eu gosto de estar aqui onde eu estou, neste lugar, fazendo o que eu faço, né? Quando realmente eu sinto que possuo um lugar no mundo. O contrário disso, gente, indica déficit nesse pilar. Quando você sente que você influencia positivamente a vida das outras pessoas. E eu não estou falando de ser influencer, blogueira, mas é que as pessoas dizem, olha, eu
gosto de estar perto de você, eu gosto de te ouvir, eu acho interessante a sua maneira de pensar. Nossa, que legal ouvir isso daí, poder compartilhar isso com você. Então, isso é um indicativo de um pilar saudável. Quando você tem clareza dos seus dons, das suas capacidades, da sua competência, dos seus talentos, quando você sabe exatamente naquilo que você é muito bom e que você não precisa esconder, né, os seus talentos. Algumas pessoas escondem os seus talentos, escondem os seus dons, porque acreditam que precisam se diminuir diante das outras pessoas. Se você sente que você precisa se diminuir diante das outras pessoas, até para que você acha que as pessoas não se sintam incomodadas diante dos seus dons, aí tem alguma coisa que tá ruim. Sabe quando você tem clareza e você sabe dizer sim e não, de acordo com as suas possibilidades? Né? Tem pessoas que falam sim, sim, sim e não olham para as próprias possibilidades, né? Para aquilo que realmente pode dizer sim ou não, e muitas vezes acabam se prejudicando. Se você sente que precisa dizer sim para tudo e para todos ao seu redor, possivelmente existem dores emocionais aí que precisam ser olhadas. Mas quando você sabe dizer sim e não de forma madura, de forma consciente, significa que esse pilar aí, ó, tá equilibrado, né? Está em dias. Quando você percebe que as suas ações importam, nossa, aquilo que eu faço é muito importante. E sim, eu contribuo sim para outras pessoas, né? Então, quando você percebe que as suas ações são importantes, né? Que você não está fazendo só mais do mesmo, tá só seguindo um fluxo, porque todo mundo tá fazendo esse fluxo também, mas sim que as suas ações geram impacto. Gente, tudo aquilo que você faz gera impacto, em maior ou menor escala na vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu preciso observar sempre se esse impacto tem sido positivo. Se você sente que tem significado naquilo que você faz, né? Então a vida não é só acordar, dormir, trabalhar, pagar boletos, acorda, trabalha, paga boletos, dorme de novo. Aquilo que você está fazendo de alguma maneira tem gerado impacto na vida das outras pessoas, né? Quando você deixa uma impressão emocional na vida, né, de quem cruza o seu caminho. Às vezes a gente acha que tem que fazer coisas assim, ó, gigantescas. Nossa, eu tenho que ir lá para a África em missão, eu tenho que vender tudo que eu tenho, andar com a roupa do corpo para eu contribuir para a vida de outras pessoas. Não, é muito mais simples do que isso. É no dia a dia, né? Às vezes é parar e ouvir uma pessoa. Às vezes é contribuir de forma que você está oferecendo o seu apoio. E aí, gente, não é querer ir lá e resolver a vida das outras pessoas, né? Quando eu acho que eu tenho que resolver a vida das outras pessoas, possivelmente eu tenho uma sensação que eu deveria ter resolvido a vida de alguém lá atrás e que muitas vezes é do pai, da mãe, e aí eu não consegui resolver. E aí hoje eu quero sair resolvendo a vida de todo mundo, né? Então, às vezes eu caso, quero resolver a vida do marido, quero resolver a vida da esposa, aí vem os filhos, não quero resolver a vida dos filhos, e aí eu não consigo também, aí eu quero resolver a vida de todo mundo que cruza o meu caminho. Então, eu preciso olhar antes de qualquer coisa para mim mesma, né? O quanto eu tenho conseguido resolver a minha própria vida. Rosilene, então significa que eu tenho que estar 100% pronta, 100% pronto para aí eu começar a ajudar os outros? Não, porque a gente também se resolve no caminho, tá? É no caminho que a gente vai se resolvendo, a gente vai também ajustando a nossa vida, né? Então muitas vezes a gente acha que aquilo que eu tenho é muito pouco, né, para agregar na vida da outra pessoa. Mas muitas vezes esse pouco que você acredita ter já é muito para muita gente. Então, às vezes, aquele pouquinho que você tem já vai ser muito para a vida de muitas outras pessoas. E aí eu quero te fazer um convite para você olhar aí para o tempo que você tem. De que maneira que você talvez poderia doar um pouco de tempo, né? De que maneira talvez eu possa doar um pouco de recursos financeiros se eu não tenho tempo para doar, né? Então, às vezes eu posso dar uma organizada nos meus armários, nas minhas gavetas e também tirar algo, né, para doar, fazer um pacotinho aí e ver alguém pedindo no semáforo e aí eu já tenho um pacotinho organizado dentro do carro, né? Às vezes de uma troca de roupa, de um kit de higiene, um sapato que não me serve mais, né? Porque as oportunidades, gente, de doar, de fazer o bem para as outras pessoas, nós vamos ter sempre a todo momento, né? Existe aí abrigos, asilos, creches,
instituições filantrópicas, né, que estão tão carentes, precisando aí um pouquinho, né, da sua contribuição, da sua doação, e talvez você possa fazer isso. E aí eu quero deixar aqui para vocês algumas perguntas de reflexão que eu até anotei que é muito importante. O que você faz com tanta leveza e que as pessoas olham para você e chamam de dom, de talento, né? De uma coisa que você faz com tanta facilidade e que você pode contribuir aí para a vida de outras pessoas. Outra pergunta para você refletir. De que forma você gostaria de ser lembrado quando você já não estiver mais aqui nessa existência, nesse plano terreno? Como você gostaria de ser lembrado pelas outras pessoas? E a última pergunta: se você tivesse apenas 1 ano de vida, onde é que você gostaria de colocar a sua contribuição? Pense sobre isso, tá bom? E eu quero deixar aqui o convite para vocês participarem do Clube da Cura. Nesse mês de dezembro, nós vamos aprofundar ainda mais nesse tema de contribuição e impacto. Pessoas que sentem um vazio muito grande, uma falta de motivação, falta de energia, pode ser que esteja aí faltando melhorar esse pilar aí dessa área da vida, ok? Então venha para o Clube da Cura. Nós vamos ficar ainda mais essa semana toda com a Black Friday de 40% de desconto em qualquer uma das assinaturas do Clube da Cura. Então você ainda tem mais essa semana aí para entrar e fazer parte do Clube da Cura. Você pode assinar por 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E você pode vir às vezes para 1 mês, sentir como é que é o Clube da Cura para você. E depois você vai renovando e vai ficando mais tempo aqui com a gente. E aí lembrando, gente, são 4 encontros, né, todos os meses, que ao vivo e online, que ficam gravados. Você tem acesso à plataforma para assistir depois quantas vezes quiser. E custa menos do que uma pizza. Menos do que uma pizza para você se desenvolver, crescer, né, e melhorar aí todos os pilares da roda da sua vida. Então, um beijo grande para vocês e até o nosso próximo encontro.